Bem, pessoal, essa é a aula 3 de variáveis complexas. Aqui a gente vai falar sobre raízes complexas, sobre algumas funções elementares, que são a exponencial, logaritmo e potências complexas. Então, a gente primeiro tem esse teorema, né? Tem o Z0 sendo um número complexo de ângulo θ0, que deveria ter um zero de subíndice, e módulo R0. As raízes da equação, então, são essas dadas pela expressão 2. A gente vai demonstrar isso. A demonstração já está copiada. E eu vou explicar para vocês. Então, primeiro a gente usa a forma polar dos números complexos. O Z vai ser um R cosseno θ mais I seno θ, e o Z0. Escrevo R0, né, como estava no enunciado, ele tem módulo R0 e ângulo θ0. Por outro lado, se ZAN é igual a Z0, então as fórmulas polares me dão a igualdade A. Mas se ZAN é igual a Z0, os módulos são iguais, quer dizer, módulo de ZAN vai ser igual ao módulo de Z0, o RAN vai ser o R0. Como eles são números maiores ou iguais a zero, isso quer dizer que R é a raiz enésima de R0. O que a gente está buscando é determinar Z. E Z é determinado se a gente determinar R e θ. Acabamos de determinar R em termos de R0. Desejamos determinar θ em termos de θ0 e eventualmente R0, mas vai aparecer o θ0 de verdade. Então, olha só, se eu olhar para A aqui, e agora que eu sei que RAN é R0, eu tenho um cancelamento e me sobra que o cosseno de nθ mais I seno de nθ é o cosseno de θ0 mais I seno θ0. Igualdade de números complexos, a gente sabe que parte real é igual a parte real é igual a parte real, e parte imaginária é igual a parte imaginária. É isso que está aqui nesse sistema. Mas a gente também sabe que se dois ângulos coincidem em seus cossenos e seus senos, então eles diferem apenas por um múltiplo de π. Por outro lado, o θ é um ângulo que não excede a 2π. Portanto, o nθ não excede a 2nπ. Logo, k ele não pode chegar a n. É um número inteiro que parte de zero e não chega a n, vai ter n menos 1. Se a gente substituir k por j menos 1, o j vai de 1 até n, e a gente tem exatamente a expressão que aparecia lá no enunciado do teorema. Ok? Como corolário imediato, uma consequência imediata, né, que a gente consegue a expressão para as raízes da unidade. Ou seja, olha para o teorema, pega Z0 igual a 1, quem será θ0? θ0 é 0, o ângulo, né, é 0, e o módulo é 1. Substitui na expressão 2, que vai aparecer 1, e esse θ0 vai sumir de dentro dos argumentos do seno e do cosseno, nos dando a expressão 4. Ok? Então, aí a gente tem as raízes da unidade. Então, a interpretação geométrica, você pode colocar polígonos de lados todos iguais dentro da circunferência, né? Um polígono de n lados, nesse caso aí, de n lados todos iguais na circunferência, inscrito na circunferência, e os vértices desse polígono sobre a circunferência serão exatamente os pontos que estão aqui em 4. Circunferência trigonométrica, aquela unitária centrada em 0. Ok, então vamos falar agora da exponencial. A exponencial, primeiro eu vou lembrar da exponencial real. Tem um fato sobre a exponencial real que a gente precisa se lembrar. Vamos aqui. Lá no cálculo, a gente se lembra que a gente estudou série de potências, série de Taylor e série de Maclaurin, e a série de Maclaurin da exponencial era dada por essa soma. Okay?
A gente quer que isso funcione também nos números complexos, em particular nos imaginários puros. Então, se eu substituo o x pelo número imaginário puro iy, aquela expressão, a série de Maclaurin fica assim. Eu estou fazendo isso formalmente porque eu sei que lá funciona para os números reais. Mas uma soma eu posso separar ela em termos pares, certo? Índices pares e índices ímpares. Quando eu faço isso, olha o que acontece. Eu vou poder separar aqui a potência i elevado a 2n, i ao quadrado elevado a n. I ao quadrado é menos 1. Então, i a 2n é menos 1 elevado a n, o resto eu repito. Na outra soma, eu tenho i a 2n mais 1. Isso é i a 2n vezes i. Esse i aí eu coloco na frente e o i a 2n eu já sei que é menos 1 elevado a n. O resto eu repito. Percebo então que essa primeira série é exatamente a série de Maclaurin do cosseno, enquanto que a segunda é exatamente a série de Maclaurin do seno. Então a fórmula de Euler aparece ali para a gente, mas ela tem uma razão de ser, e é essa que eu acabei de explicar para vocês. Ela aparece por definição, mas ela tem aquela razão de ser. Por conta dela, então, a gente consegue definir a exponencial de um número complexo z igual a x mais y, né? Porque a gente também quer que a exponencial complexa tenha as boas propriedades da exponencial real. Por exemplo, que a exponencial da soma seja o produto das exponenciais. Nesse caso, para que isso seja verdade, eu preciso que a exponencial de z seja a exponencial de x vezes a exponencial de y, que pela fórmula de Euler é cosseno y mais i seno y. Então agora eu tenho as propriedades da exponencial, vou mostrá-las. Então a primeira delas é que a exponencial de z elevado a n é a exponencial de nz. Eu pego aqui um z igual a x mais y, logo o módulo da exponencial de z é a exponencial de x. Uso a definição nessa primeira igualdade, eu estou usando a definição de exponencial. Nessa segunda igualdade eu estou utilizando a fórmula de Moivre, que vai dizer que quando eu tenho esse número complexo na forma polar, eu posso elevar o módulo que aparece aí na frente a n, mas o módulo é um exponencial real e eu já sei que para exponencial real eu tenho a propriedade que eu estou querendo mostrar. E também a fórmula de Moivre vai dizer que o n vai ser multiplicado no argumento do cosseno e do seno aqui. Mas isso, novamente usando a definição da exponencial, é exponencial de nx maisiny, ou seja, exponencial de nz. Para lá, se eu pego em particular o n igual a menos 1, eu tenho a propriedade 2, certo? Então a propriedade 2 é imediata da propriedade 1. Propriedade 3, a que eu falei que a gente gostaria que a exponencial complexa também conservasse, ela vai ser demonstrada da seguinte maneira. Eu vou pegar z igual a mais ib e w igual a c mais id. A exponencial da soma vai ser o quê? Vai ser a exponencial da parte real da soma, que é a mais c, multiplicado pelo cosseno da parte imaginária da soma, que é b mais d, mais i seno da parte imaginária da soma, que é b mais d. Ok? Então, sendo assim, eu posso utilizar as fórmulas do cosseno da soma e do cosseno e do seno da soma. Utilizei essas fórmulas aqui. Depois que eu utilizei, eu percebo que eu tenho um cosseno d em comum aqui, coloco ele em evidência, o que sobra é cosseno b mais i seno b. E também eu tenho um seno d em evidência, coloco um seno d em comum, eu coloco em evidência e fico com menos seno b e i cosseno b. Esse aqui logo eu percebo que quando eu multiplico por e elevado a c, quando eu multiplico esse cara aqui por e elevado a a, desculpa, isso vai dar e elevado a z. E vai me sobrar e elevado a c cosseno d.
esse daqui eu logo percebo que quando eu multiplico por e elevado a A, ele é I vezes Z, sobrando seno de e elevado a C. Então eu tenho e elevado a Z e e elevado a C em comum nesses dois, os coloco em evidência e fico com cosseno D mais I seno D. Isso multiplicado por e elevado a C exatamente é exponencial de W, provando assim a minha propriedade 3. E a última propriedade, a propriedade 4, ela tem uma coisa muito importante, porque ela dá uma diferença da exponencial real. Ela está dizendo para a gente que a exponencial complexa ela não é injetiva. E, de fato, se eu pego dois números complexos cujas as exponenciais são iguais, então, como as exponenciais são iguais, os módulos são iguais, então e elevado a é igual a e elevado a c, mas a e c são reais, e a exponencial real é sim injetiva, portanto a igual a c, e cosseno b mais i seno b é cosseno d mais i seno d. A gente já viu essa história, né, no começo da aula. Vai me dar aqui cosseno b igual a cosseno d e seno b igual ao seno d. Dois ângulos cujos cossenos e seno coincidem. Então eles diferem apenas por um múltiplo de 2π, mas a gente tem essas infinitas possibilidades para b e para d, né? Portanto, o z ele vai ser ele é A mais BI, né? Mas o A é C. E o B é D mais 2kπ. Logo, vai ser W mais 2kπi. Certo? Os ângulos diferem aí por 2kπ. E a gente finaliza falando sobre a fórmula polar revisitada, agora considerando a fórmula de Euler. Lembra que a fórmula polar z igual a r mais cosseno θ mais i seno θ, porém cosseno θ mais i seno θ pela fórmula de Euler é elevado a iθ. Isso nos leva à fórmula 7, que é uma forma reduzida da fórmula polar, utilizando-se da fórmula de Euler. Então a gente termina esse vídeo por aqui. No próximo a gente vai falar de logaritmo e de potências complexas.